PF faz operação para prender suspeito de planejar a morte de autoridades. Policiais cumpriram 21 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão em 4 estados. A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira, dia 22, ou seja, anteontem, uma operação que investiga integrantes de uma facção criminosa suspeito de planejar, matar e sequestrar autoridades. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino. Aí, de uma maneira oportunista, o Sérgio Moro, querendo ter visibilidade, falou que ele era um dos suspeitos. Um dos alvos. Aí, prosseguindo aí com a matéria. De acordo com a Polícia Federal, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão em São Paulo, Paraná, onde estão os principais alvos, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Até a última atualização, da onde a gente colheu a informação, 9 pessoas haviam sido presas, 7 delas em Campinas, São Paulo. Além de homicídios, suspeitos pretendiam sequestrar autoridades públicas, segundo a Polícia Federal. Os policiais identificaram ainda que os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea. Um dos alvos do grupo era Lincoln Juiz, né? Gakigaya, não sei como é que pronuncia aí o sobrenome dele. Fica Lincoln. O Lincoln. Do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, de Presidente Prudente, interior de São Paulo, devido às investigações comandadas por ele. Ele é o cara que mais aparece, aí, segundo eu, para falar dessa coisa de PCC, de crime organizado e tal, o cara que está mais à frente disso aí. Então, aí o Moro, de uma maneira oportunista e tal, ele criou aí um palanque para ele, porque o Lula, numa entrevista que deu para o 247, lá para a jornalista Tereza Cruvinel, o jornalista Leonardo Atush, e outros 2 que eu não conheço de nome, mas eu vi a entrevista, o Lula estava falando e se emocionou e chorou, lembrando de quando ele foi preso ali na cela da Polícia Federal lá de Curitiba, ele deitava numa cama com a barriga para cima e olhava e se emocionou e chorou e falou, lembrou de toda aquela situação, que pessoas por muito menos entraram em depressão, piraram, pessoas por muito menos não aguentaram aquelas ameaças que foram feitas ali pela Lava Jato, pelo juiz. Então, o juiz Sérgio Moro, o reitor da universidade, de Santa Catarina, que se suicidou. As pessoas que, com medo de que as ameaças que eram que iam prender os filhos, a esposa, o cara lá se autodelatava, falava: o que você quer que eu fale aí, que eu falo? Entendeu? Não aguentava. Aí ele falou que o Aécio Neves não aguentou uma capa da Veja e ele teve todo um massacre, não sei quantas capas. Aí, nesse momento que ele estava assim, totalmente suscetibilizado, o Lula, que é um ser humano, ele, eu acho que no lugar dele eu falaria muito pior. Eu acho até que ele foi comedido, porque ele estava falando ali da morte da esposa dele, a companheira de toda a vida dele, foram casados não sei quantos anos. Mais de 40 anos. Do irmão dele, que era o pai dele, como se fosse o pai dele, o irmão mais velho dele, que ele também não teve como ver. Ele, na época, no momento ali, ele já estava tão suscetibilizado que ele não lembrou, não falou nem do neto, que também faleceu. Ele perdeu um neto. Foi cruel. Então, aí ele falou assim, nunca falei isso, vai ser a primeira vez que eu vou falar. Quando eu estava lá, eu olhava e chorou, aí contou essa história toda, e aí chegavam os procuradores, aí
falava, e aí, tudo bem? Tudo bem, né? Tudo bem, coisa nenhuma, só vai tudo bem quando eu fuder o Moro. Mas eu Aí ele entendi. falou, na mesma hora ele falou assim, né, que saiu... Sim, sim. Né? Aí ele falou, ó, edita aí e corta esse do fudeu. Aí o pessoal falou, pô, presidente, infelizmente é ao vivo aqui, não tem como editar. Mas ele Então, falava essa palavra, eu não quero nem repetir, fudeu, né? Que na verdade, que ele queria falar que o Sérgio Moro tinha que pagar por toda a tinha que canalice pagar. dele, por todos os crimes que ele estava nesse cometendo. sentido, Aí, nesse sentido. É nesse sentido. E é o sentido correto. Eu vou provar para você. Ele falava, lembra? Eu vou provar que Moro é mentiroso. Exatamente. Eu fui o dos brasileiros, né, que desde o início denunciou o Sérgio Moro, que estava aparelhando o judiciário para interesses políticos, ideológicos e partidários, né? que a Lava Jato era um partido político. Tem vídeo aí no nosso canal. Sei, eu lembro que você... eu tenho uma playlist só de Lava Jato detonando. Eu vi alguma coisa, já vi isso. Desde o início. Eu me lembro. Quando a maioria das pessoas acreditava que Moro era o herói, que queria combater a corrupção, eu falava lá, isso aí é a pior corrupção que pode ter numa sociedade. Nossa, terrível. Foi terrível, isso aí foi terrível. Não, então, aí o Moro está utilizando isso para ter um palanque, mas aí as pessoas acham que o Lula cometeu um deslize. Eu acho que não. Eu também acho não. Eu acho que não pelo seguinte, porque para o Lula ter o Moro como adversário é um excelente negócio. O Marreco de Maringá. Você não queria estar disputando com o Marreco de Maringá, não? Eu queria, que eu ia xingar. Eu queria. Pô, o cara é perverso. O Bolsonaro, não que seja melhor ou mais qualificado do que o Marreco de Maringá, mas é um cara mais perigoso. Porque E você viu que o mesmo Lula, com todo o carisma dele, com toda a competência de articulação política dele, ele ganhou do Bolsonaro ali por pouco. Mas também com a avalanche de críticas. O que eu estou querendo dizer, Tereza, que se fosse o Moro o candidato, se fosse o Moro como o candidato, talvez ele tivesse ganhado no primeiro turno, né? A gente, na verdade, tinha que experimentar. A história não tem A história não tem mas teria que experimentar isso. Eu estou especulando. Eu tenho esse direito. Entendi. Você também não especula? Sim, eu também estou especulando aqui. Eu não estou contra você, não. Então, eu estou falando assim, se tivesse sido contra Moro, o Moro não foi candidato à presidência? Não conseguiu nem emplacar a candidatura para a presidência? Pelas armadilhas dele. Não, ele não conseguiu emplacar a candidatura. Sim. Não conseguiu. Né? Ele tentou sair e tal, aí depois ele saiu do partido que ele estava, foi pro União Brasil e está no governo agora. E conseguiu aí se eleger. E está no governo. Mas ele tinha pretensões de ser candidato a presidente lá na União Brasil, não conseguiu ser nem candidato. Na verdade... Mas vamos supor que ele tivesse sido candidato e ele tivesse sido o candidato da direita no Brasil. O Lula tinha ganhado, estou especulando. Para mim, o Lula tinha ganhado no primeiro turno. Entendi. Você então, eu acho que está fazendo uma análise. Eu acho que o Lula falou assim, se eu tiver... Eu vou ter que ter Vamos supor, o Lula sempre vai ter um adversário, correto? Sim. Ou mais de um, vários. Com certeza. Né? Mais um principal, né? Se você puder escolher seu adversário, você não vai querer fazer isso, não? Escolheria. O pior. Não é? Porque o outro genocida, né? O linguajar dele era uma outra realidade do Moro. Apesar que o linguajar também no Moro não é legal, tem muita gente que avalia que o Moro é mais perigoso que o Bolsonaro, porque é um cara mais articulado. Mas não. O Moro nem nadou na política igual o Bolsonaro. O Bolsonaro nada na política há 30 anos. Nada de braçada, né? De braçada. Exatamente. De braçada.